Hoje eu e meu grupo, o João Carlos, eu e o Rafael, vamos falar sobre o conversor Cook. Um circuito que pode mutar a tensão de uma fonte de energia para outra. Ele é muito interessante porque é simples de construir, pode ser usado de várias aplicações e tem uma boa eficiência energética. Vamos falar sobre isso a seguir. O funcionamento do conversor Cook. O primeiro, o indutor é um componente que corta energia quando a tensão é alta. Ele faz isso enrolando o fio em volta de um núcleo. Quanto mais voltas, mais energia ele pode guardar. O segundo, a descarga do indutor. O indutor é um componente que solta energia quando a tensão é baixa. E ele faz isso desenrolando o fio do núcleo. Quanto mais voltas, mais energia ele solta. Essa energia vai para a saída e aumenta a tensão. Agora o terceiro, o capacitor. O capacitor é um componente que guarda e solta cargas elétricas. Ele faz isso usando duas placas separadas por um material isolante. Ele ajuda a manter a tensão de saída constante, sem oscilações, o que é bom para os aparelhos que usam essa energia. Agora vamos falar sobre a vantagem. O design compacto. A vantagem do cookie é esse design compacto que ele tem, porque ele é simples e pequeno, o que é bom para levar em qualquer lugar. Ele também não desperdiça muita energia, isso se dá a alta eficiência dele, o que é bom para o meio ambiente. E a versatilidade dele, ele pode mudar a tensão para cima ou para baixo, o que é bom para diferentes tipos de aparelho. Vamos falar agora de algumas desvantagens do conversor Cook. O conversor Cook que tem como sua maior desvantagem o controle complexo do seu funcionamento. Apesar de não ser ali a estrutura mais complexa dentre os conversores corrente contínua que tem uma aplicação parecida com a dele, como o Book Boost, o Boost, Flyback, ele é um que exige um controle mais complexo devido a trabalhar ali com quatro etapas de funcionamento. Ele exige uma temporização mais precisa do seu funcionamento, além do que na hora de fazer o dimensionamento, o ajuste deve ser muito mais cuidadoso dos componentes. Ele tem um outro problema que é a sua saída ruidosa. O que isso significa? O conversor book ele pode produzir um ruído elétrico que torna necessário ali na montagem do circuito uma blindagem adicional ou um componente de filtragem para evitar que esse ruído persiga na rede, né? A baixa corrente de saída dele torna ele não recomendado para aplicações de alto rendimento, já que a sua corrente de saída máxima é muito baixa. As aplicações do conversor Cook são diversas, mas as principais são de iluminação de LED, devido ao conversor Cook ter uma abrangência muito grande de controle, ele consegue diminuir, reduzir os níveis de tensão numa escala muito grande. Ele é muito aplicado para LED devido a ele conseguir, né, fazer essa redução de tensão do controlador da bateria para os LEDs sem nenhum problema. Além do que ele também é utilizado no carregamento de baterias, já que ele pode aumentar os níveis de tensão para carregar as baterias com mais eficiência. Por exemplo, em carros elétricos, onde ele também é utilizado como forma de reduzir a tensão, onde ele reduz a tensão da bateria para chegar até os demais componentes elétricos do carro, que geralmente trabalha ali com 12 volts, 24 volts. O conversor Book também é muito aplicado ali em energia solar. O conversor Cook, ele é uma solução muito eficaz para o sistema de energia solar devido à sua capacidade de lidar com níveis de baixa tensão com maior tranquilidade. Em comparação com os outros conversores de corrente contínua, o conversor Cook, em relação ao conversor Book, por exemplo, ele tem uma maior versatilidade devido ao conversor Book ser um exemplo que só trabalha com diminuição da tensão, enquanto o Cook trabalha com aumento
e diminuição. Vamos fazer aqui uma comparação do conversor Cook com outros três conversores de corrente contínua para corrente contínua. Vamos utilizar aqui como comparação o Book, o Boost e o Flyback. Quando comparado tanto com o Book quanto com o Boost, a vantagem do conversor Cook é que ele é bem mais versátil. Enquanto o Book trabalha apenas com redução de nível de tensão e o Boost apenas com aumento, o Cook faz as duas funções de aumento e diminuição em apenas um circuito, o que torna ele muito mais versátil. Ainda falando em relação ao conversor boost, quando comparado ao Cook, ele necessita de um indutor adicional, o que torna ele maior e mais complexo do que o conversor Cook. Para apenas uma função de aumento de tensão, ele é mais complexo em relação à estrutura do que o conversor Cook, o que torna ele uma opção menos viável, a não ser que seja necessário trabalhar apenas com aumento de tensão. Já o conversor flyback, ele produz mais ruído elétrico do que o conversor Cook, o que já é uma desvantagem do conversor Cook. Porém, o flyback ele é utilizado ali quando precisa de um alto rendimento, coisa que o Cook não pode ser aplicado. Bom, eu vou falar aqui sobre o funcionamento do conversor Chuck. Esse diagrama aqui que eu peguei para dar de exemplo, ele é bem tranquilo de observar, bem utilizado por aí também. Vai ser bom para a gente observar aqui os componentes dele. Então, aqui logo de cara a gente já podemos observar uma fonte de tensão e a tensão de entrada também. Aqui ao lado a gente já tem nosso primeiro indutor, né? Que seria o L1. Aqui logo adiante a gente tem um interruptor, que no exemplo que eu encontrei pode ser utilizado um MOSFET para isso. E adiante a gente tem um capacitor que vai ser responsável para armazenar a tensão no circuito. Aqui adiante a gente tem uma parte bem importante do circuito. Ele é um diodo e a gente pode perceber que ele está com a conexão para baixo. Isso é importante porque com essa informação a gente pode observar que ele está medindo nossa tensão de saída, que vai ser uma tensão negativa. E ali a gente vai ter outro indutor, o L2, e mais um capacitor. Aqui a gente pode perceber que ele tem dois estados, que resume o funcionamento do conversor. A gente tem um estado apagado e o estado ligado. O primeiro estado, que é o apagado, a gente tem o indutor L1, que ele está conectado em série com uma tensão de entrada, C. Então, a partir disso, a gente pode ver que a tensão do L1 ele é igual à tensão de entrada menos a tensão do capacitor. A gente pode perceber aqui, ó, nessa conexão. E, por sua vez, a tensão do L2 é igual a V0. Já no estado ligado, o indutor L1 está conectado diretamente à fonte de entrada. Então, ficou mais fácil ainda. Ó. A gente consegue perceber aqui, ó, a tensão do primeiro indutor, VL1, ele vai ser exatamente igual à tensão de entrada. Já o VL2 vai ser V0 menos VC. Então, a gente tinha esse circuito aqui, né? A princípio parece meio confuso, mas a gente quebrando ele aqui, nessas duas etapas, já dá para entender melhor o funcionamento dele. Bom, eu tenho um exemplo aqui para a gente ver como é que ele funciona, esse conversor Chuck. Aqui a gente tem ele montado já no PSIM. Aqui coloquei a tensão de 50 mesmo, 50 para a gente poder analisar. Aqui a gente tem o MOSFET, igual eu mencionei anteriormente, que o interruptor pode ser usado isso aqui mesmo. E que a frequência dele está 5.000 kHz.
Então, a partir da simulação, a gente pode ver que a tensão dele é 50, igual eu mencionei aqui, e com o tempo ele consegue tornar isso negativo. Ele começa de zero, a partir disso ele torna negativo. Então a gente já consegue ver o funcionamento do conversor. E aqui já é um outro exemplo, com uma tensão 5, basicamente igual ele, só foi alterado os valores. Então aqui a gente pode ver na simulação que a tensão da fonte é 5 e ele chegou até 25 negativo. Então ele tem o poder de ampliar e tornar a carga negativa também. Então é um conversor aí relativamente simples, só que ele tem uma grande utilidade aí. E aí, por fim, por conclusão, né, a gente pode perceber que ele é uma solução confiável aí, tanto para projetos pequenos quanto para projetos de grande porte. Por quê? Porque ele é confiável e eficiente para bastante tipo de aplicações, conversor de energia. Então a gente pode perceber que desde uma iluminação LED até ah, projeto de sistemas solares, como os painéis que foi apresentado anteriormente. E também é simples e versátil, né? Seu pequeno tamanho do circuito e a capacidade que tem de aumentar e diminuir os níveis de tensão, ele é uma ótima escolha para projetos de eletrônica de potência. Então, nossa apresentação é isso.